Esse texto de hoje, na verdade, ele tem a sua origem num dos meus devocionais, né, que eu estava fazendo, e as expressões que me levaram até esse texto foram expressões do tipo viver pela fé, esforçando-se por agradar a Deus, tendo confiança e esperança. Era um outro texto, né? Eu fui olhar o fundamento e acabei nesse texto. E esse texto nos diz hoje exatamente isso, né? Para que a gente tenha esperança, que a gente se anime, para que a gente viva pela fé, para que a gente se esforce por agradar a Deus, por causa de duas grandes realidades que tem nesse texto, e duas grandes realidades que nós teremos que enfrentar inexoravelmente, né? Mas são também recompensas. Então eu queria, na verdade, estimular os irmãos a viverem uma vida de esperança, a incentivar e a viver por fé e se esforçarem por agradar a Deus por causa dessas duas realidades. Eu queria fazer uma breve introdução aqui da carta de 2 Coríntios. A carta de 2 Coríntios, na verdade, ela é a quarta carta, né? Houve duas cartas que Paulo escreveu para Corinto e elas se perderam. E aí sobrou 1ª e 2 Corinto. Essa carta foi escrita lá pelo ano de 56, mais ou menos, depois de Cristo. Era durante a segunda viagem missionária de Paulo, e Paulo, depois de 18 meses lá pregando, então fundou a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade próximo de Atenas, na Grécia, naquela época uma cidade muito importante comercialmente. Ela ficava próxima lá do Istmo, né, que tem entre os dois continentes lá. E é interessante a gente saber esse contexto aqui, porque naquele contexto, né, que a gente já sabe um pouco da carta de Coríntios, né, alguns termos que a gente vai ver aqui são termos do dia a dia lá. Por exemplo, tenda, tabernáculo, né, mansões, essas coisas assim, tem a ver com o contexto de Paulo. Tá? Então, Paulo, planejando permanecer em Éfeso por mais um pouco, Paulo enviou Timóteo a Corinto para ver como é que estava a igreja. E notícias ruins chegaram ao apóstolo sobre outras dificuldades em Corinto, incluindo a chegada de alguns autodenominados apóstolos, que na verdade eram falsos. E eles então começaram a atacar o caráter de Paulo. Né? O caráter de Paulo. Queriam convencer aqueles irmãos lá de Corinto a voltarem-se para ele e deixarem Paulo de lado. Paulo foi imediatamente a Corinto, quando ele recebeu essas notícias. Ele, pessoalmente, foi lá. Mas, de alguma forma, a igreja rejeitou ele, rechaçou ele de lá. Alguns comentaristas dizem que houve até, inclusive, alguns irmãos que o insultaram abertamente. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 8 a 10. Né? Entristecido pela falta de lealdade dos coríntios em defendê-lo e procurando poupá-los de mais repreensões e provavelmente esperando que o tempo os trouxesse de volta à razão, Paulo voltou para Éfeso. De Éfeso, Paulo escreveu o que é conhecido como a Carta Severa e a enviou, através de Tito, de volta para Corinto. Essa carta também não se achou, ela se perdeu. Mas Paulo estava tão preocupado e ansioso, né, de ter notícias de Corinto, que para saber como é que eles tinham, qual foi a reação deles diante dessa segunda carta. E como ele não tinha notícia, e Tito não estava com ele, ele foi, então, atrás de Tito. E quando encontrou Tito, né, para o imenso alívio e alegria de Paulo, Tito recebeu com a notícia de que a maioria daqueles irmãos daquela igreja estavam arrependidos, né, de terem rejeitado Paulo, terem ficado contra Paulo, terem se rebelado contra Paulo. E Paulo, sendo um homem sábio o suficiente para saber que algumas atitudes rebeldes ainda existiam naquela igreja, poderiam aparecer novamente. Paulo, então, escreveu, possivelmente, de Filipos, essa carta que é a 2 Coríntios. Paulo ainda sentia,
necessidade de articular a sua defesa do seu apostolado e da sua mensagem. Alguns da igreja aparentemente consideraram que a sua mansidão era um sinal de fraqueza moral e de falta de autoridade. E essas acusações levaram Paulo, então, a se defender-se. Então, na carta, Paulo diz que ele estava no mesmo nível e importância dos outros apóstolos, que ele tinha um profundo conhecimento da vida cristã, que havia sofrido profundo castigo físico em nome do Senhor, do Senhor Jesus, e que havia recebido visões e revelações de Deus. Então a carta ela está repleta assim de comentários pessoais dele, né, preferências dele. 2 Coríntios 5, esse capítulo que a gente vai ler, na verdade a metade dele que a gente vai meditar hoje, é um lembrete, um registro da obra reconciliadora de Cristo e da esperança da ressurreição e da vida eterna que nos aguarda, que aguarda todos os cristãos. Através desse capítulo, Paulo nos diz que nossas vidas na terra são temporárias, são passageiras, mas que temos a esperança de uma morada eterna que Deus garante pelo seu Espírito que Ele nos deu, né? Mas nós teremos também uma outra realidade, que é a prestação de contas da nossa vida a Deus. Quando escreveu essa carta, a vida de Paulo girava em torno de muita hostilidade em torno dele, havia muita animosidade. Então eram constantes as suas ameaças a eles, a sua oposição, e até mesmo perseguição, os comentaristas dizem lá, perseguição terminal, né? Havia tanta perseguição que havia também muitas ameaças, inclusive, de morte. O nosso texto hoje nós vamos encarar a morte. E nós vamos encarar também o tribunal de Cristo. Então, essa hostilidade em torno dele, né, procurando tirar-lhe a vida, ele vivia em constante perigo. Né? E o que ameaçava essas pessoas, tanto incrédulos como judeus, e a gente vê na carta de que havia ameaças externas e também ameaças internas. A primeira coisa era o cristianismo. Né? O cristianismo é único. Os ensinos de Jesus, os ensinos que nós vemos agora, contrariava toda a cultura, tudo o que os gregos e que os romanos acreditavam. A pregação de Paulo incomodava eles também economicamente. Lá em Atos a gente tem alguns que ficaram furiosos porque o negócio deles estava sendo atingido. E até mesmo a estabilidade política também, Paulo incomodava lá em Atos 17:6. Então essa sensação de morte de Paulo, do apóstolo Paulo, aparece repetidamente nesta carta. De novo, Estou dando esse contexto porque nós vamos encarar a morte logo ali. Né? Então, por exemplo, lá em 2 Coríntios 1, de 8 a 10, Paulo diz assim, para nós não queremos que ignoreis, irmãos, da nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi excessivamente além das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. De fato, tivemos a sentença de morte dentro de nós, para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, que nos livrou de tão grande perigo de morte e nos livrará, e em quem temos a nossa esperança. Aqui mesmo na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder vem de Deus e não de nós mesmos. Somos atribulados em todos os sentidos, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sobre o corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Para nós que vivemos, estamos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Assim a morte opera em nós, mas a vida em vós. E outros que a gente tem, né? Na própria carta, no capítulo 11, 23, capítulo 6, versículo 9. Então, o interessante é que, quanto Paulo mais sentia essa hostilidade e as perseguições aumentavam, Paulo se tornava mais ousado e ele não hesitava em proclamar corajosamente a verdade.
E porque ele enfrentou a morte com confiança, e mesmo com ânimo, e com a perspectiva triunfante, levou ele a escrever o que está no capítulo 5, nosso hoje, no versículo 8. Preferia antes estar ausente do corpo, estar na casa do Senhor. Ou então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou então, eu estou duramente pressionado de ambos os sentidos, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 21 e 23. Paulo não temia a morte, não temia a perseguição, nem a dor, nem o sofrimento, e por isso ele foi capaz de dizer nessa carta, mesmo às vezes em face à morte, que confiava, que tinha bom ânimo, que vivia pela fé e que se esforçava para agradar ao Senhor. Então eu queria que nós abríssemos de novo lá, para a gente ler novamente o texto, agora a gente vai entrar no texto. E eu queria acrescentar o capítulo 10, né? E pedir desculpas, porque eu enviei para o pessoal ali só até o versículo 9, né? Mas a outra grande verdade está no versículo 10. Então o texto é capítulo 5, versículo 1 a 10. Vamos ler lá então, por favor. Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial, se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para o que é mortal, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos ou dando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio deste corpo. Então, as duas grandes verdades aqui é que nós vamos enfrentar a morte e o tribunal de Cristo. Todos, né? Não somente nós, mas também os ímpios, aqueles que não creem no Senhor. Então, nesse trecho, o apóstolo Paulo nos leva a pensar, imaginar e a crer e a confirmar sobre a nossa identidade como cristãos. A esperança eterna que temos em Cristo, a saber como viver e, pela fé, esforçando-se por agradar o texto. Eu dividi o texto, então, nessas duas grandes verdades, e eu vou dar os motivos pelos quais nós devemos ter essa esperança, estarmos animados para esse dia, para vivermos pela fé e até mesmo nos esforçarmos como agradar a Deus. As duas grandes realidades, as duas grandes verdades são essas. Teremos um corpo glorificado. Se morrermos hoje, estaremos na presença do Senhor Jesus. Essa é uma verdade. A segunda verdade é que nós prestaremos contas ao Senhor Jesus da nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações. Mas não como punição, e sim como recompensa. O Senhor vai reconhecer as boas obras feitas em amor, feitas por justiça, feitas pelo serviço dele, ele vai reconhecer isso. E as três aplicações para isso, que no final eu vou dizer para isso, eu desejo que nós vivamos uma vida com a perspectiva dessa esperança, que a gente viva pela fé e não por aquilo que a gente vê, e que desperte em nós a ambição de agradar a Deus. Então a primeira grande verdade é corpos glorificados.
E ele deve nos incentivar, então, a termos esperança e confiança. Esse texto fala de corpos terrenos e moradas celestiais. Paulo começa dizendo que esse corpo terreno, esse aqui que nós habitamos, ele é passageiro, é como uma tenda ou um tabernáculo, mas temos a promessa de uma habitação eterna, uma mansão celestial preparada por Deus. Nossos corpos, na verdade, são meros instrumentos temporários para cumprir um propósito de Deus enquanto estamos nessa terra, vivendo pela fé e nos esforçando em agradá-lo. Então, essa perspectiva deve nos ajudar a não nos apegarmos excessivamente a esse mundo, às coisas da terra, e sim fixarmos o nosso olhar nas promessas de Deus, como essa, de um corpo glorificado, a vida eterna, nas verdades que nós conhecemos das Escrituras, né? E aqui, nesse texto, eu queria compartilhar com vocês 4 motivos para que aumentem essa esperança, a esperança da vida eterna, que nos dê ânimo e confiança, e que até mesmo despertamos o desejo em nós, como Paulo tinha de estar em Cristo. Paulo diz claramente que a preferência dele é estar em Cristo, mas por causa dos coríntios ele permanecia aqui. Sabe que a gente tem esse desejo de partir? Paulo tinha isso. Então, 4 motivos. O primeiro motivo é o seguinte: o primeiro motivo é que o nosso corpo vai ser melhor. O segundo motivo é que a próxima vida ela é perfeita. O terceiro motivo é que a próxima existência cumpre os propósitos de Deus. E o quarto motivo é que a nossa próxima habitação é com o Senhor. É com o Senhor. Então, o primeiro motivo é que o nosso corpo é melhor. Motivo, o nosso corpo é melhor. Está no versículo 1. Sabemos que se for destruído a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Essa afirmação de Paulo indica que corpos glorificados dos cristãos não são uma possibilidade remota, nem um desejo vago. Eles são uma realidade. Eles são uma verdade. Isso é um fato estabelecido por Deus, com base nas suas promessas, e não uma especulação, seja ela mística ou filosófica. Romanos colabora com isso, falando sobre a glória futura. Paulo diz lá: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. Versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Filipenses 3:21 diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu. E outros versos. Então, tenda ou tabernáculo é uma metáfora que Paulo usa para o corpo humano, que é um lar temporário para as nossas almas eternas, daqueles que vivem, cujo verdadeiro lar está no céu. Nós não somos daqui. Na verdade, nós fomos escolhidos para morar com o Senhor, para morar no céu. Né? E que nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Pedro afirma isso, de modo que o corpo em que os cristãos agora habitam será substituído um dia por um corpo eterno, imperecível, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versos 42. Nós cristãos receberemos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. O edifício sugere algo sobre uma base sólida, que é fixa, que é segura, que é permanente. Paulo refere-se a um corpo glorioso que ele receberia depois. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 2 Coríntios 4,14. Um dia os cristãos serão seus corpos glorificados, organismos vivos como o de Cristo.
pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo dessa nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, poder que ele tem de sujeitar todas as coisas para si mesmo. Filipenses 3. Então, essa é a primeira verdade, ou a primeira motivação que nos deve a andar pela fé, confiando nas promessas do Senhor Jesus, a nos esforçarmos por agradar a Deus e termos essa esperança. O segundo motivo é que a nossa próxima vida, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela está lá nos versículos 2 e 4. Diz assim: enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos por querermos ser despidos, mas porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Essa frase, repetida 2 vezes, expressa um intenso desejo, como eu tinha me referido, de Paulo para com o céu. E com a certeza de que um dia ele iria entrar na sua glória. Mas, enquanto isso, nós, todos os cristãos, estamos nessa casa. E o que a Bíblia descreve aqui é que nós gememos, nós nos angustiamos, e queremos ser revestidos da habitação do céu. Aqueles que amam o Senhor Jesus desejam, ou pelo menos deveriam desejar, livrar-se dos gemidos e dessas coisas ruins que esse mundo que vivemos e devido ao pecado nós passamos. Paulo estava cansado das frustrações, de decepções, de limitações, de fraqueza, de pecados da vida presente e desejou estar com Cristo. Romanos 8:19. Paulo desejava ser vestido com a sua morada do céu. A habitação celestial refere-se ao seu corpo ressuscitado e às perfeições da vida eterna que substituiriam para sempre as debilidades, as corrupções causadas pelo pecado, nos pecados da vida neste mundo e libertá-lo da sua humanidade caída. Certamente todos nós já sentimos isso. Limitações, frustrações, aflições, desesperança, decepções. A esperança de um futuro corpo glorificado do apóstolo estava em nítido contraste com o dualismo filosófico que permeava a cultura grega. A filosofia grega, ela ensinava que a matéria era má e que o espírito é bom. E que para eles o objetivo final era ser liberado dos seus corpos. Seriam espíritos ou almas desencarnadas, esse era o que eles ensinavam lá. William Barclay escreve assim: pensadores gregos e romanos desprezavam o corpo. O corpo, disseram eles, é um túmulo. O que nós vemos aqui é o oposto. É o oposto. Nós receberemos corpos glorificados, perfeitos, adequados para estar na presença de Deus. Teremos os nossos corpos. Então, o primeiro motivo é que o nosso corpo é melhor. Esse motivo é a vida. O segundo motivo é que a nossa vida é perfeita. E o terceiro motivo é que essa existência cumpre os propósitos de Deus. Cumpre os propósitos de Deus. O versículo 5 diz assim: foi Deus quem nos preparou para esse propósito, ou para este fim, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O que está ainda no futuro para os cristãos foi preparado por Deus no passado e se desdobra de acordo com seu plano e vontade. Na eternidade passada, Deus soberanamente escolheu cristãos para a salvação. Com o tempo ele os remiu, e no futuro ele lhes dará seus corpos glorificados, corpos ressuscitados. Então, essa frase, para este propósito, por esse fim, declara enfaticamente que nós obteremos corpos glorificados em função do cumprimento
do plano soberano de Deus desde a eternidade, ligado ao decreto eletivo que está lá em Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30 diz assim: e nós sabemos que Deus faz todas as coisas contribuírem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e estes, aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Glorificou. Propósito final de Deus, o propósito final de Deus na salvação, na nossa salvação, não é só a justificação. A justificação está no meio do processo, mas é a glorificação. Esse é o nosso destino final. Quando nós estivermos semelhantes à imagem do seu Filho. E sendo transformados à imagem de Cristo, inclui receber também um corpo glorificado como o corpo do Senhor Jesus. Nós temos informação do corpo do Senhor Jesus glorificado? A gente tem algumas dicas, né? Não todas de como ele vai ser, mas lembram quando o Senhor Jesus ressuscitou e aqueles dias que ele, né, se apresentou caminhando com uns, outro ele pediu para tocar nele, depois ele comeu com outro lá na praia. Era o Senhor Jesus com o corpo, né? Lembra? Um dos discípulos bateu nele, outro comeu com ele. Corpos. Então, reforçando ainda mais esse conviver com a esperança da vida eterna, de estar com o Senhor, reforçando essa determinação, essa verdade, né? O Senhor nos deu o seu Espírito como garantia. Então, nós temos o Espírito de Deus para vivermos com essa esperança, para nos ajudar a enfrentarmos até mesmo a morte, para vivermos pela fé e para nos esforçarmos, né, para agradar a Deus. A habitação do Espírito Santo está lá em Romanos 5, 5, 8, 1 Coríntios, a promessa de Deus de que seu propósito final para os cristãos serão cumpridas. Romanos 5, 5 diz assim: a esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Ou então, porque eu estou confiante, escreveu Paulo aos Filipenses, que aquele que começou boa obra em vós há de concluir. Nada, meus irmãos, nada vai poder interromper esse processo que Paulo declara enfaticamente em Romanos, né? Ou outro Romanos 35, 39, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Assim como está escrito, por amor de ti estamos sendo condenados à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem presente, nem futuro, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A habitação do Espírito de Deus em nós confirma e garante da parte de Deus que nós pertencemos a Ele e que ninguém vai nos tirar da sua mão. Nada pode interromper o plano de Deus posto em movimento na eternidade passada, na eleição, e se compromete a levar a cabo até a eternidade futura a glorificação. Argumentar ao contrário disso, dizer que isso não vai acontecer, seria assumir que Deus é incapaz de fazer as coisas que Ele diz que vai fazer, ou de alcançar os seus propósitos, e assim diminuiria a sua glória, seja em sabedoria, seja em poder, seja em soberania. Então nós temos, meus irmãos, 3 motivos
para termos esperança e até mesmo nos prepararmos para encarar a morte. Três motivos para que a gente viva pela fé e se esforce para agradar a Deus. O nosso próximo corpo, que nós vamos ganhar, é melhor. A próxima vida é perfeita. A existência nossa cumpre um propósito de Deus. E o último motivo é que a nossa próxima habitação é com o Senhor. É com o Senhor. E está lá nos versículos de 6 a 8. Os versículos de 6 a 8 diz assim: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Esses versos, Paulo atinge o ápice, ou o auge da antecipação celeste. Ele olhou para frente, viu um novo corpo glorificado, viu a perfeição do céu, viu a consumação eterna do plano de Deus, mas além de tudo isso, havia a maior das maiores, ou da mais maravilhosa realidade, de que a morte colocaria ele na presença de Deus, na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Na base dessas verdades, Paulo tinha bom ânimo em face à morte. Sua coragem não era uma sensação temporária, uma emoção que passa, mas um constante estado de espírito. E assim, ele enfrentou e enfrentava a morte com confiança, com esperança, que sabia que aquele que habitava nele era maior do que aquele que estava no mundo. A realidade da vida neste mundo, para nós cristãos, é que enquanto estamos neste corpo, estamos ausentes do Senhor. Os cristãos, ou nós, nos comunicamos com o Senhor hoje através da oração, através da palavra, através dos cânticos, mas a gente está ausente dele, a gente não o vê visualmente. Hoje os nossos olhos são a fé, é a sua palavra, são as suas promessas, são as suas verdades que nós aguardamos. Então, esse sentimento de separação que encontramos em Paulo, havia também em Abraão. Hebreus 11 fala desse sentimento. Abraão esperava a cidade cujo arquiteto era Deus. Os santos do Antigo Testamento reconheciam que eram peregrinos nessa terra. Era apenas o céu. É apenas o céu onde nós teremos íntima e ininterrupta comunhão com o Senhor. Então, essa declaração no versículo 7, sobre andarmos por fé, não pela vista, explica que nós podemos ter comunhão com Deus e servir a Deus, o Deus invisível, nesta vida. Esse é o propósito de Deus para nós. E Paulo nos encoraja a viver pela fé e não pela visão limitada que nós temos ou daquilo que vemos no mundo. A nossa caminhada cristã deve ser guiada pela certeza dessas esperanças em Cristo. E mesmo que nem sempre possamos enxergar claramente o futuro, somos chamados a confiar nas promessas de Deus e a manter essa fé de uma maneira inabalável, sabendo que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse que faria, no seu tempo, que entendemos como perfeito. Paulo conclui essa passagem com a declaração triunfante: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Está lá no versículo 8. Ele repete a verdade do versículo 6 e adiciona, então, aquilo que eu disse no início, sua preferência de estar com o Senhor. Para preferir estar ausentes do corpo, estar na casa com o Senhor, meus irmãos, entender que a nossa vida ela é breve, que ela é temporária nessa terra, que, na verdade, não passa de uma experiência de estrangeiro, e que o nosso lugar é o céu. O nosso destino é estar com o Senhor. É estar com o Senhor. Então, essa é a primeira grande realidade. Ganharemos corpos glorificados. Se morrermos hoje, estaremos com o Senhor.
né? E a gente tem esses 4 motivos. O corpo é melhor, a próxima vida é perfeita, a existência nossa aqui cumpre o propósito de Deus, e o melhor de tudo, a nossa habitação. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, como foi referido hoje na ceia, para estar com o Senhor, para que você esteja justificado adequadamente para estar com o Senhor. A segunda realidade está lá no versículo 9 e 10, está no 10, é o tribunal de Cristo, né? Todos nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo. Versículo 9 e 10 diz assim, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu queria destacar aqui o versículo 9, porque essa foi a expressão, uma das expressões que me levou até esse texto, que ela significa agradar a Deus, sermos aceitáveis a Deus, darmos bom testemunho à vista de Deus, né? O versículo 9 diz isso para nós, né? O versículo 9 diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, né? E eu acabei incluindo o versículo 10 porque ele está ligado, né? Porque ele diz a próxima palavrinha assim, por isso, né? Por sermos agradáveis a Deus. E aqui eu quero que a gente olhe então o motivo mais positivo das recompensas. Por isso que Paulo queria agradar a Deus, porque ele seria, de uma certa forma, recompensado pelos seus atos de serviço ao seu reino, ao Senhor Jesus, pelos atos de amor dele e pelos atos de justiça, sua vida correta, sua vida íntegra, de acordo com aquilo que agrada a Deus. Paulo destaca, então, como agradar a Deus, quer estejamos no corpo ou fora, né? Ou na presença já na presença do Senhor. Devemos ser encontrados dignos de sua graça e buscarmos viver de acordo com seus mandamentos e princípios. Nossa motivação para agradá-lo deve ser o amor que ele derramou em nossos corações através do Espírito de Deus, através do Espírito de Deus, também através da obra do Senhor Jesus lá na cruz. A ambição mais nobre, mais elevada que alguém pode aspirar é ser agradável a Deus. Paulo usou esse adjetivo, agradável, frequentemente em seus escritos. E eu penso, meus irmãos, que esse deve ser, né, o mais nobre, mais elevado, ambição nossa, agradar a Deus, né? Por várias razões, né? Aqui, diferente dessa razão daqui, é que quem cuida de nós, quem supre nossas necessidades, quem nos dá êxito, é o Senhor Jesus. A nossa vida, queiramos nós ou não, está nas mãos dele. E eu acho que é coerente nós termos a maior amizade com ele. Vivemos em amor com ele. Vivemos em amor. A ambição mais nobre, mais elevada, portanto, deve ser agradar a Deus. Agradar a Deus em tudo, né? E Paulo usa muito essa expressão, como eu já disse, frequentemente. Por exemplo, Romanos 12, Romanos 14, ele usou para falar do comportamento que é aceitável a Deus. Em Efésios 5,10 ele diz assim, ele pediu aos Efésios para tentar aprender o que é agradável ao Senhor. Filipenses 4,18, ele descreve o apoio financeiro dos filipenses como sendo agradável a Deus. Em Colossenses 3,20, Paulo observou que a obediência dos filhos aos pais é agradável ao Senhor. Então, essa ambição, essa aspiração, esse anseio piedoso de procurar agradar em todos os aspectos da vida, é o que Deus mais deseja de nós. É o que Deus mais quer. Do tipo Colossenses 1,10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então a ambição de Paulo para agradar a Deus, imperfeitamente nessa terra, perfeitamente no céu, manteve-se inalterada.
E ele expressa essa mesma amplitude de louvação quando ele afirma assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum morre para si mesmo. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E eu acrescentei aqui o Salmo 37, 4, 6, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então esse é um destaque aqui dessa segunda realidade. E por causa dessa segunda realidade, por causa desse versículo, é que vem então a segunda realidade. A segunda realidade é que nós prestaremos conta ao Senhor no tribunal de Cristo. E isso também deve nos motivar. Deve nos animar a viver de forma digna, de forma digna, frutificando em nossa vida, através do caráter, das ações, dos atos e de boas obras. Versículo 10 diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quando estivermos diante do tribunal de Cristo, prestando conta a Ele, nossos atos ou obras serão, então, julgados, mas não punitivamente, mas sim para a recompensa. Mateus diz, e esse ensino, ele não está isolado no Novo Testamento. Jesus disse em Mateus 16, 27, diz assim, o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com todos os seus anjos, e então recompensará cada pessoa de acordo com as suas ações. E no último capítulo da Bíblia, Jesus disse o seguinte, Apocalipse 22, eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para retribuir cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, a maneira que você vive, a maneira que nós vivemos, tem muita importância, sim. Ecoa na eternidade. Ecoa aqui no tribunal de Cristo, para começar. O objetivo deste julgamento é declarar a medida da sua recompensa na era futura, de acordo com as suas obras feitas no corpo. Nossas ações revelarão a medida de nossa recompensa na era vindoura. Talvez para isso possa soar um meio contraditório, A salvação é pela graça ou é pelas obras? Mas não é contraditório. A nossa salvação é pela fé. John Piper, falando sobre esse mesmo texto, ele diz assim, a graça de Deus nos dá a salvação como um dom gratuito, e nós a recebemos pela fé, e não conquistado pelas obras. Efésios 2, 8, 9 diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras, é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus, inclusive a fé que nós temos, vem também de Deus, Tá, Pires, mas e aí as obras? As nossas obras não são a base da nossa salvação, elas são evidências da nossa salvação. As nossas obras, o nosso comportamento, a transformação que recebemos do Senhor, o nosso serviço prestado a Deus e o reino, o nosso comportamento íntegro, os nossos atos amorosos, vão revelar que nós amamos o Senhor. E o Senhor vai recompensar o Senhor. Então, as nossas ações são evidência pública apresentada no tribunal de Cristo para demonstrar que nossa fé é real. As nossas ações são evidências apresentadas para demonstrar as várias medidas de nossa obediência e fé. Então, haverá medidas aí, Uns receberão mais recompensa, outros menos. Em outras palavras, a salvação é pela fé, mas as recompensas são pela fé. Mas a evidência da fé invisível hoje em Cristo,
né, vai aparecer no tribunal, que será e deve ser, pelo menos deve ser, a nossa vida transformada. Os cristãos receberão diferentes recompensas de acordo com o grau da sua fé, expressa em atos de serviço, em atos amorosos e em atos de justiça. Né? Essa questão da medida, por exemplo, ela aparece lá em 1 Coríntios 3,8, quando Paulo diz assim, ó, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, ou da sua obra. Efésios 6,8, Paulo diz assim, ó, qualquer bem que cada um fizer, isso receberá de volta do Senhor. Lucas tem algumas parábolas lá interessantes que falam dessa medida. Por exemplo, Lucas 19, Jesus compara a sua ida para o céu e o seu retorno como um nobre que foi embora e deu a 10 dos seus servos um talento, ou uma libra para cada um, com a ordem de negociar com eles para que a sua prosperidade aumentasse na sua ausência. Quando ele volta, um havia negociado para transformar uma libra em 10, e o nobre diz que a sua recompensa terá autoridade sobre 10 cidades. O outro pegou a sua libra, ou o seu talento, ou aquilo que ele recebeu do seu senhor, e transformou em 5. E o Senhor Jesus disse assim, tu receberás 5 cidades para administrar. Ou mais ainda, Lucas 14, que fala de servir aqueles que não podem retribuir, porque a sua recompensa acontecerá na ressurreição dos justos. Então, essas parábolas, elas ensinam a mesma coisa que Paulo está dizendo aí. Naquele dia, a plena verdade sobre as nossas vidas, nosso caráter, nossas ações estarão muito claras para nós. Toda a hipocrisia, a pretensão será arrancada, todos os assuntos temporais sem significado eterno desaparecerão como madeira, feno e palha. Só o que é para ser recompensado como eternamente valioso será deixado. E é bom lembrarmos, ou cabe lembrarmos aqui, como é que Deus vê o homem. Isso está lá em Samuel. Está lá em Samuel capítulo 16. Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Ou, como Hebreus capítulo 4, 13 diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. O contraste das palavras finais, bem ou mal, o mal descreve essas coisas inúteis, sem valor eterno, coisas que têm a ver com o mundo, não tem valor nenhum para ele. São coisas más. Não é o mal moral, não é o mal que os ímpios receberam punição. Mas as coisas boas que a gente fizer em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória dele, você será recompensado, nós seremos recompensados. Eu tomei a liberdade aqui de mostrar um slidezinho, a última parte de uma resposta de um artigo desse site aqui, Got Questions, que resume bem o que eu estou dizendo aqui. Ele diz assim, no tribunal de Cristo, crentes são recompensados tomando por base o quão fielmente serviram a Cristo. 1 Coríntios, 2 Timóteo. As coisas pelas quais seremos julgados serão provavelmente o quão fielmente obedecemos à grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Ou quão vitoriosos fomos sobre o pecado, Romanos 6, de 1 a 4. Ou quão bem controlamos a nossa língua, e etc. A Bíblia fala de cristãos recebendo, ou de crentes recebendo coroas por diferentes coisas com base em quão fielmente serviram a Cristo. 1 Coríntios, 2 Timóteo. As várias coroas estão descritas em 2 Timóteo, em Tiago, em Pedro, em Apocalipse. Tiago 1, 12 diz que é um bom resumo de como devemos pensar no tribunal de Cristo. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Então, as nossas obras, os nossos atos, forem feitos com motivo de glorificar a Deus, eles serão considerados bons. Se eles forem perseguidos por interesses egoístas, eles serão desconsiderados. Então, meus irmãos,
temos duas grandes realidades que enfrentar. E que é bom nos prepararmos para isso. Você quer se preparar para quando a cortina fechar dessa vida aqui, desse corpo aqui, desse tabernáculo terreno, e abrir então para a eternidade. Então a gente tem que estar motivado a fazer boas obras, a confiar no Senhor e viver pela fé, a se esforçar por agradar a Deus, para que a gente então, quando chegarmos lá, ou desenvolver até mesmo esse desejo que Paulo tinha de estar com Cristo. Eu queria concluir então com algumas recomendações para nós hoje. A primeira recomendação é: cultive uma perspectiva eterna. Lembre-se de que esse mundo é passageiro e concentre-se nas promessas celestiais que esperam por vocês, que esperam por nós. Não se apegue aos prazeres terrenos, mas busque as coisas que são lá do alto, as eternas. Pense nas coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A segunda recomendação ou aplicação que eu queria desafiar a vocês é: continuemos a andar pela fé. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, incertas, confie nas promessas de Deus. Caminhe com fé, sabendo que Ele está no controle e tem um propósito para cada situação. No capítulo 4 anterior, bem no finalzinho, 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Terceira recomendação é: viva para agradar a Deus, se esforce para agradar a Deus, tenha isso como propósito. Busque agradar a Deus em todas as áreas da tua vida. Coloque-o em primeiro lugar e busque viver de acordo com seus princípios e mandamentos. Assim, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E uma outra recomendação que não está aqui é: testemunhe disso. Fale para outros que não sabem para onde vão, que não sabem do destino. Nós temos as palavras da vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, não é vão. Mesmo que às vezes pareça chato, difícil, não é vão. Há quem esteja olhando para vocês. Lembram do salmo que foi pregado aqui? Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Seremos recompensados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom, amável, sempre louvável e adorável Pai Celestial. A Ti, Senhor, sempre a honra, sempre a glória, sempre o louvor, pois Te são devidos. E junte-se a isso toda a nossa gratidão. Primeiro, Pai, pela vida eterna que vimos aqui, que temos em Ti. Segundo, Senhor, pelo nosso corpo glorificado, por estar contigo, longe das aflições, das frutações desse mundo pecador, Senhor, e em vida perfeita contigo, que é incomparavelmente melhor. Obrigado, Senhor, também pelas recompensas que o Senhor nos dá, apesar de vivermos imperfeitamente aqui. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos sempre viva essa esperança em nossa vida, a andarmos pela fé na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor, e ajuda-nos a nos esforçarmos para sermos aceitáveis a Ti, sermos agradáveis a Ti. Nós oramos assim,
no nome mais que precioso daquele que virá julgar os vivos e os mortos, o Senhor Jesus. Amém, Senhor.